E a partir de agora você acompanha a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul, hoje o nosso convidado é o general Hamilton Mourão, do Republicanos. E a partir de agora, a Jovem Pan Serra Gaúcha também está em parceria com a Jovem Pan Grande Porto Alegre. Um abraço ao colega jornalista Fernando Zanuso, que está conosco em 90,7. O principal enfoque das entrevistas são as propostas dos candidatos para as regiões metropolitanas da Serra Gaúcha e da Grande Porto Alegre, além dos principais temas do estado como economia, saúde, infraestrutura. Vão ser entrevistados todos os candidatos com representatividade na Câmara Federal, como determina a legislação eleitoral. Candidato Hamilton Mourão, muito obrigado pela sua presença. A partir do seu bom dia a todos que nos acompanham no rádio e em vídeo, estaremos contando os 15 minutos do bate-papo desta terça-feira. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza e também por dedicar o teu tempo aos ouvintes e telespectadores aqui da Jovem Pan do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Maicon. Bom dia a todos que estão acompanhando esse trabalho de vocês. Satisfação podermos conversar aqui nesse início de manhã. Candidato, quais as tuas principais propostas, teus principais projetos? Como será o teu viés uma vez sendo eleito ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul? Olha, Maicon, o nosso estado, o Rio Grande do Sul e, obviamente, o Brasil também, enfrentam ainda uma situação complicada em termos de equilíbrio fiscal, em termos de baixa produtividade. Por isso, é necessário reformas e investimentos. Reformas que melhorem o fiscal tanto do Estado como do país, em termos que é a reforma administrativa, e na questão da produtividade. Nós precisamos reorganizar o sistema tributário, nós temos um sistema tributário complicado, caótico e caro, além de abrir espaço no orçamento para que também hajam investimentos públicos na infraestrutura, onde o nosso Estado tem gargalos que precisam ser solucionados. E, óbvio, na questão social, uma gestão melhor na saúde e um gasto melhor na educação. Claro. Candidato, o senhor cita a questão da infraestrutura. Nós aqui da Serra e de Porto Alegre temos alguns problemas, digamos assim, com relação à ligação e escoamento de produção de uma região para outra, por termos praticamente RS-122 e, por vezes, utilizando a BR-116. Discute-se a implantação do porto em Arroio do Sal, que fará bem para essa distribuição, escoamento de produção e chegada de produtos de fora também, mas aí tem uma malha viária um pouco deficitária para agregar tudo isso. Como criar projetos e soluções para a infraestrutura entre as regiões metropolitanas da Serra Gaúcha e também de Porto Alegre? Na realidade, Michael, os projetos existem, Esse projeto do Porto de Arroio do Sal é um que está bem adiantado, vem sendo discutido já há bastante tempo. Em questão da malha rodoviária, nós temos a finalização da rodovia do Parque ali, da 448, que seria importante para desafogar a 116, e o que ocorre? Ocorre que nós temos que abrir espaço orçamentário para que o poder público possa investir. Como abrir espaço orçamentário? Hoje, é a questão que eu tenho me batido. Nós temos hoje no país em torno de 370 bilhões de reais por ano de renúncia fiscal. Isso pode ser melhor analisado e a gente abrir um espaço aí de 40 a 50 bilhões exclusivamente para investimentos. Além de buscar atrair o parceiro privado, mas para isso precisamos melhorar o ambiente de negócio e principalmente segurança jurídica. Candidato, o governo federal, do qual o senhor faz parte como vice-presidente, aprovou a entrada do Rio Grande do Sul no regime de recuperação fiscal. Isso também acaba estabelecendo um teto de gastos ao novo governador que vai assumir aí a partir de 1º de janeiro de 2023. Mas claro que isso ainda precisa ser votado no Congresso. Qual é a sua postura e o que o senhor pensa sobre esse plano fiscal para o Rio Grande do Sul? O regime de recuperação fiscal, ele não é bom, mas podia ser pior.
né? Essa já é a terceira tentativa de reorganizar o pagamento da dívida do nosso Estado. Existe uma discussão, né, efetiva sobre o valor da dívida e, óbvio, o nosso candidato a governador, o Onix, né, ele considera que o momento em que foi feito esse acordo entre o governo do Estado do Rio Grande do Sul e o governo federal não foi o melhor momento. Portanto, né, dentro do Senado, nós estamos prontos para discutir, dentro das orientações, né, uma melhora nesse acordo que foi feito, no sentido de que o Estado efetivamente possa pagar essa dívida, mas sem, né, ficar numa situação pior ainda. Candidato Mourão, claro que hoje o senhor está na política, mas todo o teu chão é de farda militar do Exército Brasileiro. Como que o senhor enxerga uma possível alteração da Constituição Federal para penas mais pesadas em casos de crimes hediondos e também em relação à maioridade penal? Qual é a tua visão sobre estes pontos de segurança pública? É uma questão da nossa legislação. A nossa legislação é leniente com o bandido. Lamentavelmente, aqui no nosso país, a esquerda ela faz uma bandidolatria, né, e exerce uma pressão grande em relação às penas que devem ser atribuídas aos criminosos. Né. Agora mesmo, né, aqui em Brasília, nós tivemos aí no último final de semana um rapaz de 17 anos esfaqueado ao lado da namorada. Eu tenho certeza que daqui a 4, 5 anos o assassino estará na rua e a família ainda vai estar chorando aquele que faleceu. Então, nós temos que realmente, né, fazer com que o criminoso que mata, que assassina, fique, né, bastante tempo na prisão, e também aquele que mata como adulto tem que ser julgado como adulto. O senhor seria favorável, então, a, quem sabe, uma alteração, se isso for aprovado no Congresso? A gente nem está falando no caso de uma pena de morte, mas de estabelecer no Brasil casos de prisão perpétua? Podemos chegar a isso para aquele, vamos dizer, aquele criminoso quanto mais, aquele que já matou 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, né? E daí até mais. Nós temos criminosos dessa natureza lamentável aqui no Brasil, né? Mas aquele elemento que mata uma pessoa aí, ele tem que ter, não pode cumprir 1/5, 1/6 da pena, né? A pena de 30 anos ou de 25 anos, vamos dizer assim, e ele depois de 5 anos, como eu mencionei, está na rua. No mínimo 50% da pena tem que ser cumprida. O senhor considera que o sistema carcerário brasileiro estaria apto a receber e ficar com esses presos por mais tempo, tendo em vista uma futura, e claro que isso aí a gente está falando num futuro, mas o mandato de um senador é até de 8 anos, de penas mais pesadas para esses crimes também mais hediondos? Eu não tenho dúvida, é uma questão até de investimento também, né? Podemos investir, a iniciativa privada hoje está pronta para investir na construção de presídios, né? Nós temos que melhorar os nossos presídios, né? Separando aqueles criminosos de alta periculosidade, que muitas vezes estão misturados com alguém que cometeu um crime menor, né? E isso acaba transformando o presídio numa escola de bandido. E eu sempre digo, o presídio não pode ser nem uma masmorra, não é? Nem uma colônia de férias para o preso. Lá dentro, aquele que cometeu o crime, ele tem que trabalhar e tem que pagar a sua pena para com a sociedade que ele atacou. Ainda temos 7 minutos e 45 de entrevista. Candidato Hamilton Mourão, do Republicanos, nosso convidado desta terça-feira aqui na Jovem Pan. Em relação à saúde, candidato Mourão, como tu enxergas a luta do sistema de saúde, principalmente falando de locais que possuem uma saúde mais regionalizada? Na Serra Gaúcha, por exemplo, alguns hospitais, como o Geral, atendem 49 cidades aqui da nossa região e acumulam déficit financeiro esse ano de pelo menos 6 milhões de reais. Isso por conta da tabela do SUS, que ficou defasada frente aos preços que são praticados no mercado hoje. Como trabalhar essa questão da saúde e evitar que os hospitais fechem leitos pelo Sistema Único de Saúde? É importante, né, que aqueles que estão nos acompanhando, né, entendam que a saúde ela é um mercado, vamos chamar assim, complicado, porque ela tem 4 atores, né, e todos os atores eles têm os seus desejos e querem o melhor, que é, obviamente, o paciente, é o médico, é o hospital e é o plano de saúde. E no caso, como tu mencionaste, Michael, é o SUS, né? Então, o governo também está inserido nesse pacote. Nós precisamos de uma gestão mais eficiente, né?
Eu fui gestor do plano de saúde do nosso Exército e enfrentei alguns problemas tipo compras que eram defasadas, né? Então, tem que haver um controle efetivo usando hoje, né, a tecnologia da informação. Nós temos plataformas de inteligência artificial que são capazes de melhorar esse gerenciamento. Precisamos de uma distribuição melhor, né, dos profissionais de saúde. Aqui no nosso estado, aí no Rio Grande do Sul, principalmente na metade sul, nós temos municípios que são extremamente carentes de profissionais de saúde, né, e principalmente avançar no uso da telemedicina, como foi colocado aí por ti, né, que o hospital da região atende mais de 40 municípios, né, e muita coisa poderia ser feita, né, por o especialista que está localizado na cidade polo, né, ele atender a pessoa para casos de menor complexidade, usando os instrumentos da tecnologia da informação, como nós estamos usando aqui agora, né, nessa entrevista conduzida virtualmente. E óbvio também é importante que as pessoas compreendam que a inflação da saúde ela é muito maior do que a inflação do nosso dia a dia, porque na saúde a tecnologia de equipamentos ela não vem baratear o custo como ocorre em outras atividades, ela encarece. Daí essa defasagem da tabela do SUS, que obviamente tem que ser compensada em algum momento. Candidato Mourão, a educação pública, claro que por conta também da pandemia, de crianças que foram afastadas do convívio escolar e das salas de aula, apresenta índice abaixo do desejado. Isso se falando em Rio Grande do Sul, que apresenta queda na educação já de alguns anos e isso acontece com uma certa frequência. Como planejar a recuperação desses alunos e criar também recursos e projetos para melhorar a qualidade do nosso ensino público a nível federal, mas com um olhar aqui para nós gaúchos? Olha, Maicon, é importante destacar, isso está muito pouco divulgado, né, que o governo do presidente Bolsonaro, o nosso Ministério da Educação, ele criou uma plataforma, obviamente aí na rede mundial de computadores, usando inteligência artificial, exatamente para trabalhar na recuperação desses alunos que permaneceram praticamente 2 anos fora da sala de aula. Como é que funciona isso aí? Existe uma série de testes, né, para as diferentes séries e as diferentes matérias. O professor ele aplica esse teste, tira uma foto, né, com o celular, joga na plataforma, a plataforma envia a correção e também quais as melhores maneiras de recuperar as deficiências que aquele aluno apresenta. Também vamos começar a fazer isso para a redação, que é outra deficiência grande que os nossos jovens têm. Então, o governo do presidente Bolsonaro tem trabalhado nisso aí, mas precisamos fazer mais. Hoje nós temos 2.200 municípios que já aderiram, né, a esse processo. Precisamos que os demais também, né, se interem e trabalhem, né, junto com o governo nisso aí. Agora, nós precisamos, né, investir na educação pesado desde a entrada no sistema. Quando a gente compara o tempo de estudo de um brasileiro médio com um europeu ou um americano, nós vemos que o brasileiro médio tem 7 anos e meio de estudo, enquanto que o europeu tem 13 e o americano 12. Né? Ou seja, há uma evasão na nossa escola. Hoje, né, pela inversão da curva demográfica, menos crianças e adolescentes estão ingressando na escola. Ou seja, o recurso da educação vai começar a ser cada vez maior. Então é a hora de nós avançarmos efetivamente para a escola de tempo integral, que essa é a solução para que a gente consiga fixar o aluno na escola, pague melhor o professor e aumente o grau de conhecimento desse aluno, preparando e qualificando essa mão de obra para a sua vida futura. O senhor acredita que a implantação de mais escolas cívico-militares também seria uma boa solução? As escolas cívico-militares ela vêm atender, né, um problema aí que a nossa sociedade se ressente, né, que é a questão da disciplina dentro do colégio, né, o ensino de valores, de atitudes que são fundamentais para a vida. Cada pessoa na sua vida ela tem que ter competência. E a competência é um conjunto de conhecimento, de habilidades, de atitudes, valores e experiências. Vamos dizer que a escola transmite conhecimento, também transmite habilidades, né? Cada um de nós tem aquelas que a gente nasce, tem outras que a gente consegue desenvolver ao longo da vida. Experiência é vida, mas atitudes e valores,
né, é um conjunto, né, que tem que ser vir desde a casa de cada um de nós, mas também dentro da escola. E a escola cívico-militar, ela traz, né, vai ao encontro, vamos dizer assim, desse desejo, desse anseio para melhorar a competência dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né, de modo que possam enfrentar a vida com uma arma mais eficiente. 1 minuto e 5 segundos ainda de entrevista. Candidato Mourão, por ter sido eleito vice-presidente ao lado do presidente Jair Bolsonaro, sendo eleito ao Senado, ao Congresso Federal pelo Rio Grande do Sul, podemos dizer que Mourão é a voz de Bolsonaro no Congresso? Esse foi o acerto que eu e o presidente Bolsonaro fizemos, né? A necessidade dele de melhorar a bancada que nós temos no Congresso para sermos mais eficientes, mais eficazes e conseguir fazer avançar as nossas pautas. Então, o presidente sabe muito bem que, com o potencial que foi desenvolvido por mim ao longo desse período como seu vice-presidente, eu tenho plenas condições de, dentro do Senado Federal, apoiar o nosso Rio Grande do Sul, obviamente, e as pautas do governo do presidente Bolsonaro. 15 segundos. General Hamilton Mourão, do Republicanos, candidato ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul, nosso convidado para essa entrevista, série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Estado nesta terça-feira. Muito obrigado pela tua gentileza, pela tua atenção conosco, Mourão. Michael, um bom dia aí para vocês, uma boa semana de trabalho para todos e peço o voto das gaúchas e gaúchos. E meu número é 100. Valeu, muito obrigado. Este Hamilton Mourão, General Hamilton Mourão, nosso entrevistado de hoje nessa série de entrevistas que o Grupo RS Com realiza em parceria da Jovem Pan Serra Gaúcha com a Jovem Pan Grande Porto Alegre